eleger aqui um nome fictício para uma criança chamada Mirna. Mirna é uma criança de 7 anos. Mirna tem uma boa relação com os pais. Seus pais cultivam por ela um grande afeto e, de uma certa forma, oferecem a ela o atendimento das suas necessidades. Tem um vínculo, portanto, afetivo, um vínculo de proteção, vínculo de cuidados, muito favorável com Mirna. Mirna é uma criança feliz. Entretanto, Mirna, sem que saiba, tem um temperamento retraído, um temperamento mais prejudicial no campo da autoestima, da autoconfiança. Mirna tem medo de perder a proteção dos pais. Mirna é alguém que, embora não saiba dessa forma interna de conceber as coisas, ela tem receio de ser abandonada, de ficar desprotegida, de perder a segurança de figuras importantes da sua relação. Mas ela não conhece isso, porque ela não passa por essas experiências. Os pais promovem a ela justamente o atendimento daquelas necessidades primordiais: afeto, nutrição, segurança, apoio, proteção. Então Mirna é obrigada a se transferir de local. Ela morava na cidade grande e agora será transferida para uma fazenda que os pais adquiriram, e ela então vai ocupar a escola local, terá que fazer novos amigos, e Mirna se encontra muito apreensiva por isso. Ela acredita, de uma certa forma, que terá dificuldades de adaptação, porque ela é tímida, ela é retraída, ela tem um temperamento mais de timidez. É natural de Mirna esse padrão de temperamento. E o temperamento é algo inato na criatura. Nascemos com essa característica de manifestações psicológicas. Mirna tem, portanto, um temperamento mais retraído e tímido. Transfere-se, portanto, para aquela cidade pequena, onde se encontra a fazenda nova que o pai adquiriu. Mirna vai à escola, gradativamente começa a fazer amigos, começa a se inteirar da nova cidade e participar das atividades rotineiras da fazenda que o pai adquiriu, comprou. Certo dia, Mirna sai logo cedo e vai colher amoras no pomar local. Há um grande pomar naquela região, muitas frutas, e Mirna gosta muito de amoras. Vai na direção desse pomar, que fica a alguns metros de distância da fazenda, da casa central, e vai colher amoras para o café da manhã. Enquanto Mirna seguia por uma pequena estrada no decorrer da sua direção para o pomar, repentinamente Mirna vê um pássaro como nunca ela encontrou. Um pássaro excepcional, de uma beleza imensurável. Mirna fica estupefata diante daquele pássaro que, na luz do sol, cintilava a sua policromia nas asas, tão colorida, tão especial. E ela fica radiante e passa a seguir o pássaro por entre os caminhos do pomar. O pássaro, muito alegre, livre, transitando por ali, voa tranquilamente, fazendo peripécias no ar. Mirna senta em um banco, como um banco de praça, que ali se encontrava naquele pomar, e permanece admirando o pássaro. De repente, como se ela não esperasse, o pássaro pousa nos seus ombros. Ela fica
encantada com aquela atitude. Fica feliz e percebe, naquele instante, que algo cativante toca o seu coração. Ela começa a ficar, então, apaixonada por aquele pássaro. Estabelece repentinamente um vínculo de ligação com aquela ave como nunca havia feito há tanto tempo, até mesmo com os seres humanos, de quem ela se sentia tão esquiva, tão temerosa, tão retraída. Com o pássaro, não. Ela sentiu realmente uma proximidade maior, algo que tocou profundamente o seu coração. E o pássaro sai dos ombros e continua a bailar pelo ar, dançando à sua volta, e novamente pousa nos seus ombros. E aquilo é enternecedor para Mirna. De repente o pássaro voa e entra por uma passarela perto de flores muito alvas, e Mirna resolve seguir o pássaro. Segue cantarolando, esqueceu as amoras, segue cantarolando, alegre, feliz, enquanto o pássaro voa, atravessa pela sua fronte, passa ao redor dela e continua voando, e ela muito feliz. Subitamente, um pensamento assalta a mente de Mirna. O pensamento é: e se este pássaro desaparecer? E se ele não voltar mais para os meus ombros? Se eu não puder mais encontrá-lo? Ele está solto, pode voar livremente, e eu posso perdê-lo de vista definitivamente. O que será de mim se eu não mais puder compartilhar os meus dias com este pássaro? Mirna, então, é tomada de um momento de ansiedade brutal. Seu coração começa a palpitar. Ela começa a ter falta de ar, tremores pelo corpo, calores que sobem e descem pelo corpo. Começa a transpirar profusamente. Um pavor toma conta de Mirna pelo fato de poder perder a companhia daquele pássaro. Mirna, portanto, acabara de ter um ataque de pânico em pleno pomar. O que ela fez? Ela precisava tomar alguma medida, alguma coisa que a fizesse manter-se na presença daquela ave que ela repentinamente passara a amar, de súbito. O que ela faz? Aguarda naquele banco à volta do pássaro. Senta no banco, acalma-se e espera que ele se aproxime dela. Ela pensa: ele vai voltar. Ele vai repetir a ação de pousar nos meus ombros. E eu vou apanhá-lo nesse momento. Ela senta e o pássaro, de fato, vinculado a ela de uma forma completamente livre, baila à sua volta, saltita aos seus olhos, até que pousa novamente nos seus ombros. O que faz Mirna? Subitamente segura o pássaro, prende-o nas suas mãos e, feliz, olhando para o pássaro, que tentava se deslocar e voar sem conseguir, diz para ele calmamente: agora tu és meu. Não poderei mais, em hipótese alguma, perder-te de vista, porque estás em minhas mãos. Eu vou levar-te para viver só comigo, e assim poderei ouvir-te cantar todos os dias. Cantarás só para mim. Terás o gorjeio diário somente na minha direção. Serás meu.
volta para casa radiante de felicidade. Abre uma gaiola, coloca o pássaro na varanda da casa grande e ali diz para todos: este pássaro eu trouxe da floresta, ele agora é meu, eu o vi e ele ficará comigo definitivamente. Colocou-o na gaiola e foi comer amoras, juntamente com a família, enquanto o pássaro, lá na gaiola, cantava em tom elevado, angustiado, voando, batendo de encontro àquelas grades da gaiola. E Mirna acreditava que ele estava também muito alegre, muito feliz por estar com ela. O dia se passou. Mirna permaneceu ouvindo o pássaro gorjear. E, de fato, ele gorjeava, curiosamente em um tom estranho. Era um tom como se pedisse apelo, como se pedisse ajuda. Mas Mirna não percebia. Estava cega pela presença do pássaro que agora, na sua concepção, era seu. A noite chegou, Mirna precisou dormir, despediu-se do pássaro, olhando-o pela gaiola, e disse a ele: amanhã, logo cedo, voltarás a cantar para mim, porque tu és meu, nada mais vai nos separar. Mirna dormiu, ansiosa, até com dificuldade, porque o pássaro não saía da sua mente. Logo pela manhã, quando os primeiros raios de sol banharam a casa e banharam naturalmente a sua janela, ela despertou e logo aflita foi ver o amado, que imaginava aguardá-la para voltar a cantar somente para ela. Percebeu que não havia ruído daquele pássaro. Achou aquilo estranho. Correu da sala para a varanda e, quando chegou, tomou a gaiola nas suas mãos e, quando viu, o pássaro estava morto. Mirna foi tomada de um sobressalto muito grande e sofreu consideravelmente. Chorou, soluçando na varanda da casa a perda daquela criatura que para ela era tão importante, que ela queria só para si. Quando então a mãe apareceu. A mãe chegou, aproximou-se e disse: filha, por que estás chorando? E ela mostrou então o pássaro morto. E a mãe, num tom de sabedoria, disse calmamente para ela: eu já esperava que isso acontecesse. Permiti que tudo se conduzisse dessa forma, porque é necessário que tenhas a tua primeira lição no campo dos relacionamentos. Encontraste este pássaro que voava livremente pelo pomar e, repentinamente, enquanto ele estava livre, enquanto ele estava solto, alegre, de encontro com a natureza, ele foi capaz de pousar nos teus ombros, como me contaste, muitas vezes. Entretanto, em ti surgiu uma grande preocupação. E se eu perder de vista este pássaro? Se eu nunca mais puder vê-lo? Se eu nunca mais tiver contato com ele? Como me sentirei? Eu o amo e eu o quero comigo. Entretanto, não percebias que ele estava contigo, que ele era teu justamente por ser livre. No momento em que o seguraste, no momento em que o aprisionaste e o colocaste na gaiola, ele perdeu o viço, a beleza e a vontade de viver e justamente a vontade de estar contigo como tinha antes, no momento em que estava livre, voando ao céu. Essa é a tua primeira lição de vida
mediante a dor. Toda vez que aprisionas aqueles que tu amas, eles morrem diante de ti. Simbolicamente isso quer dizer, disse ela para a filha, que talvez até possas reter alguém ao teu lado, através da prisão, das amarras, da algema. É bem possível que consigas prender alguém ao teu lado. Entretanto, em coração, em sentimento, em pensamento, em espírito, esta criatura nunca será tua. Porque tiraste dela justamente o elemento espiritual que a mobilizava, a sua liberdade de ir e vir. Rompeste dela a liberdade de decisão, de escolha para estar contigo. Tomaste isso dela. E isso, para o ser espiritual, para a alma, é a morte. Quando rompemos definitivamente a liberdade que alguém sempre merece ter. Então fica com esta lição. Quando amares, não prendas. Liberta, porque libertando o ser amado, sempre voltará para ti, confiará em ti, pousará simbolicamente nos teus ombros, como estava acontecendo. No momento em que o aprisionares, ele morre, porque deixa de te pertencer, porque ninguém é capaz de tomar de qualquer criatura o poder de decisão interior de pertencer ou não a quem quer que seja. Fica então com esta lição. Essa metáfora de Mirna traduz exatamente o que significa o apego de natureza patológica. Nós, seres humanos, temos um grande temor de perder. Há um grande medo em nós, ao longo do nosso desenvolvimento sociológico, antropológico, psicológico. Isto ficou em nós como marca. O medo de perder, o medo da separação. Podemos ver isso claramente desde o bebê, desde a criança mais tenra. Há uma necessidade da presença da figura de apoio, de proteção, de amor, de carinho. E quando essa figura se afasta, ficamos como que desorientados, perdidos, sem saber que rumo tomar. Hoje é muito comum, por exemplo, em psiquiatria, observarmos nas crianças o transtorno de ansiedade de separação. É muito comum. O pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, particularmente a mãe. E quando a mãe se afasta, há um grande temor desse afastamento. Há um grande temor de perdê-la. Há crianças que pensam que a mãe não voltará, vai morrer, vai desaparecer e não retornará para oferecer a proteção de que aquela criança necessita. A mesma coisa acontece, por exemplo, no ambiente escolar. Quando a mãe deixa o filho, a filha, no ambiente escolar, há normalmente uma dificuldade de adaptação. Não é uma generalização, mas ocorre muito uma necessidade de adaptação da criança com a presença da mãe na escola nos primeiros dias, para que gradativamente essa separação vá se dando de forma natural. Porque o medo de perder é um medo antropológico que toma conta de nós. Daí a questão do apego, quando nos relacionamos de forma muito pegajosa, grudenta em uma relação. Ou, ao contrário, quando nós nem permitimos que a pessoa se aproxime de nós. Quando percebemos que o relacionamento ficará mais sólido, logo nós rompemos a relação, logo nós abandonamos aquela relação pelo medo de sofrer com a perda, pelo medo de sofrer com o abandono.
De onde vem isso? Por que temos relacionamentos, por vezes, grudentos, onde cobramos demais, exigimos demais da pessoa amada, fiscalizamos demais a pessoa amada, ou o oposto? Negamos qualquer coisa que seja negativa do ser amado e cedemos, concordamos, não procuramos enxergar a realidade. Às vezes, nos envolvemos em relacionamentos abusivos, onde o parceiro, a parceira abusa de nós de alguma forma, é rude, é negligente, e vamos aceitando. Vamos deixando as coisas ocorrerem assim. Por que isso acontece? Por que cedemos tanto ou cobramos tanto? Isso normalmente vem do nosso desenvolvimento ao longo do tempo desde o nascimento. Vamos crescendo com alguns conceitos dentro de nós. Esses conceitos vêm tanto do nosso temperamento quanto do nosso ambiente. Esse conceito que recebemos do temperamento e do ambiente que se mesclam fazem com que tenhamos determinados esquemas de vida desde o nascimento. Vamos formando modos de viver, modos que tentamos fazer que existam para que soframos menos, para que não tenhamos tantas dores, tantos sofrimentos. Nós, de alguma forma, montamos esquemas de vida que são compreensões da realidade muito particulares. Quais são essas compreensões que temos? Quais são esses esquemas que desenvolvemos e que normalmente atrapalham muito os nossos relacionamentos? São esquemas, por exemplo, de abandono, esquemas de rejeição, esquemas de privação de afeto, esquemas de defectividade, ou seja, eu sou uma pessoa defeituosa, eu sou uma pessoa que falha, que comete erros, sou uma pessoa errada, problemática. Cultivamos essas concepções de vida a nosso respeito, ou em relação ao mundo, às outras pessoas. Por exemplo, as pessoas não são confiáveis. Até que me provem o contrário, eu não confio em ninguém. O mundo é um lugar perigoso, é um lugar onde as pessoas sofrem abusos, sofrem críticas. Normalmente, as pessoas são muito críticas. Não dá para confiar em ninguém. Muitas pessoas crescem com esses esquemas de vida, esquemas de abandono, esquemas de rejeição, esquemas de privação, esquemas de defeito. E no momento em que vão se desenvolvendo assim, vão adotando certos comportamentos estratégicos para tentar evitar aquele esquema ou manter aquele esquema ou ainda compensar aquele esquema. Esses 3 comportamentos estratégicos nós adotamos para tentar minimizar o impacto que esse esquema de abandono, esquema de rejeição, esquema de privação de amor, de afeto ou esquema de defeito, esses esquemas fazem a gente sofrer demais. E com isso nós adotamos comportamentos estratégicos para tentar diminuir o impacto da dor que esses esquemas provocam em nós. E de que forma fazemos isso? Por exemplo, evitando o esquema. Ora, se eu vou ser abandonado, se a qualquer momento eu serei rejeitado,
Se eu acredito que sou uma pessoa que os outros não simpatizam, não gostam, acredito que eu não agrado os outros, o que eu farei para evitar esse esquema, a fim de que ele não se consolide? Eu vou me isolar, eu vou evitar as pessoas, eu vou me afastar dos outros, eu vou me retrair. É a forma que eu vou encontrar para evitar esse esquema. E qual é a consequência disso? Solidão, perpetuação do abandono, percepção de rejeição. Tudo aquilo que eu não queria sentir, eu vou sentir. Ou seja, o esquema é disfuncional para viver. O esquema é totalmente disfuncional, prejudicial. E eu reforço esse esquema. Então, eu evito. Como é que eu evito isso? Por exemplo, eu encontro, digamos, alguém que eu gosto e quero me relacionar. Eu sou uma pessoa que estou no mundo e alguém me atrai. E eu quero conhecer esta pessoa. Porém, no momento em que eu conheço essa pessoa, meu esquema é ativado. Lá vai a minha mente dizer para mim: olha, você tem defeitos, você erra muito. As pessoas não gostam normalmente de você. Você é muito atrapalhado. Você não vai dar certo neste relacionamento. E o esquema, então, ativa, grita alto dentro de mim. Mas eu conheço a pessoa, porque eu estou motivado, eu quero conhecer, eu quero tentar acertar. É claro que nós queremos tentar acertar, mas o esquema não deixa. E aí, eu conheço alguém, me relaciono e a coisa começa a ficar mais séria. Qual é a atitude da pessoa que evita o seu esquema de defeituosidade? Aquele esquema de que diz para ela que ela não será amada, que ela será abandonada, que alguém vai rejeitá-la a qualquer momento. Ela corta o interesse do outro. A pessoa está motivada, quer ter um bom relacionamento com ela, mas não, ela corta. Ela diz: não quero nada sério, me desculpe, com licença, até logo. E rompe com a relação antes de vivenciá-la de forma saudável. Por quê? Porque ela tem medo que o seu esquema se concretize. Ela pensa: se eu tornar esse relacionamento fortalecido, mais sólido, a qualquer momento eu serei abandonada. Essa pessoa vai notar as minhas falhas e vai fazer o quê? Vai embora. E se vai embora, eu ficarei sofrendo, não é justo. Então é melhor eu terminar logo, nem começar, para que eu não sofra. É a evitação do esquema. Dá para imaginar onde isso vai dar. Em solidão, sofrimento, muitas vezes embriaguez, consumo de drogas para poder diminuir o vazio, o sofrimento que o esquema provoca. Veja como isso é disfuncional. A outra forma é a manutenção do esquema. Nós chamamos isso de resignação. O que é a resignação? A resignação é a pessoa mantém aquilo que ela crê. Portanto, ela encontra relacionamentos que justamente vão provar que ela é defeituosa, que ela é inadequada, que ela é abandonada e que ela será rejeitada. Por exemplo, uma pessoa encontra alguém num relacionamento, esse alguém bebe excessivamente, é violento, é agressivo, e ela se une a essa: não, mas eu vou ajudá-lo, eu vou salvá-lo. É aquela pessoa que se direciona para o outro, ela se sacrifica e vive tudo para o outro. Ela não importa, só o outro importa. Ela não olha para si, não cuida de si, mas cuida muito bem do outro. Então a pessoa, o homem ou a mulher, enfim, que ela encontra, ela se une a ele. Alguém diz: mas ele bebe muito. Não tem problema, eu vou ajudá-lo, vou salvá-lo. Mas ele é agressivo. Não, mas comigo ele será amado e tudo ficará bem. E ela começa então a recebê-lo constantemente em casa, embriagado. Embriagado e agredindo-a. Bate nela, empurra-a, trata-a mal. Mas ela diz: não, mas eu vou ajudá-lo, isso é só quando ele está embriagado, mas ele é uma boa pessoa. E ele continua sendo agressivo, continua se embebedando, até que no momento
ela não suporta mais e esse relacionamento termina. Ela então encontra uma outra pessoa e diz: este sim, ele bebe? Não, não bebe. Ele é uma pessoa maravilhosa, gentil, amoroso, afetuoso. Entretanto, não trabalha. Não tem nenhuma função. Não estuda. Não tem nenhuma meta de vida. É alguém que acorda ao meio-dia e dorme a hora que bem entende, vive no computador, não faz absolutamente nada e depende dela. Quando saem, ela paga. Quando vão fazer alguma coisa, ela compra. Tudo é ela que faz, ele ou ela não faz nada. É só aquela pessoa que mantém o esquema, até que ela não suporta. E aí é alguém que termina o relacionamento e aquela pessoa vai embora. Depois, ela encontra um terceiro relacionamento e diz: agora sim, agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir sim, porque esta pessoa trabalha, não bebe, não fuma, não tem nenhum vício, é uma pessoa maravilhosa. Só tem um problema: ele não aparece, ele não telefona, ele viaja e não dá satisfação, ele vem quando quer, até que ela também não suporta. E aí ela diz: eu tenho, como vulgarmente se conhece essa frase, né? essa afirmação, eu tenho a síndrome do dedo podre. O que é o dedo podre? É a pessoa repetir relacionamentos tóxicos, disfuncionais. Só que a pessoa não percebe que é ela que mantém o esquema. É ela que provoca essas relações. É ela que se envolve justamente sem perceber, é inconsciente. É ela que se envolve com pessoas que vão dizer para ela: tá vendo? Exatamente, você é defeituosa. Você não merece ser amada, você realmente será abandonada, todos vão rejeitar você, porque você é uma pessoa sem graça. Todo o esquema que ela crê vai se manter e ela mesma o provoca sem perceber. Esta é a resignação do esquema. E o terceiro modo de nós atuarmos para lidar com o esquema é a hipercompensação. Nós então compensamos. Como é que nós compensamos? Temos um relacionamento e ficamos no pé. Onde você vai? Que horas você chega? Com quem você estava? Que mensagem é essa? Quem está telefonando? É a perseguição da pessoa que quer ter tudo de bom conosco. Claro, nem sempre encontramos pessoas honestas, é verdade, mas não é o geral. Tem muita gente boa no mundo, sim. Tem muita gente honesta, muita gente digna, que merece um relacionamento sadio, mas nós não acreditamos, porque temos um esquema de desconfiança. Não, esse aí ou essa aí vai me passar a perna, de jeito nenhum, vou ficar no pé. E checa tudo, checa telefone, checa e-mail, checa computador, checa tudo. É a hipercompensação do esquema. O esquema é: eu não confio em mim. Eu sou defeituoso, eu serei abandonado, eu estou a um passo da rejeição. O que é que eu faço? Eu aprisiono, como Mirna fez. Eu coloco na gaiola, porque assim eu controlo. É a hipercompensação. Ou então, por exemplo, terminou o relacionamento, sente-se abandonado ou abandonada, e aí começa então a telefonar para o ex-namorado, a ligar para outras pessoas, a buscar afeto de outros homens ou mulheres, a procurar elogios, carinho, colo, para se sentir alguém pelo menos um pouco notada pelos outros. É a hipercompensação. Esses três comportamentos são disfuncionais, não levam a lugar algum, a não ser a reforçar o esquema de defeituosidade, de abandono, de rejeição, de privação de afeto. São pessoas que têm muita necessidade de carências que não foram repostas, muita necessidade de atenção a alguns conteúdos emocionais
que não foram oferecidos, ou pelo menos, se foram, a pessoa não percebeu que recebeu aquele afeto. Para ela foi pouco. Né? Existem muitos, por exemplo, muitos pais em que eu recebo às vezes para a terapia, pessoas que dizem assim: meu pai trabalhava demais, meu pai não me dava afeto, meu pai não me dava carinho. E quando a gente vai ver, por exemplo, às vezes eu digo assim: traga algumas fotos das suas relações de família, eu gostaria de ver. E quando vemos, há várias fotos com viagens, há várias fotos dos familiares juntos, há várias fotos de aniversário, há várias fotos de cotidianos comuns, fazendo careta, brincando, quer dizer, havia algum afeto. Os pais não são perfeitos, por favor, né? Não podemos exigir perfeição de todos, dos pais, mas havia alguma ligação afetuosa, sim. E são pessoas que normalmente estudam em boas escolas, têm atenção, têm cuidados, têm conteúdo literário, enfim, têm apreço, cuidado, mas parece que não é suficiente. Parece que isso não é o suficiente. E desenvolvem, em função do temperamento frágil, esquemas de abandono, esquemas de negligência, esquemas parecendo pais punitivos, críticos, hostis. E aí ela fica com aquela situação na mente. Eu me lembro quando meu pai dizia: você olha o seu irmão se sai bem, você não. Isso de fato, algumas vezes é internalizado. Comparações que foram feitas. De fato, isso é prejudicial. Mas nós não podemos ter perfeição nas famílias, né? Isso pode acontecer. E cabe, por vezes, a necessidade de uma psicoterapia para que isso seja bem orientado. Então, há esses esquemas que dificultam muito o relacionamento. Como fazer para introduzir uma mudança nesse padrão de relacionamento? Quando é um esquema não tão forte, ou seja, a pessoa também tem esquemas positivos, ela se considera alguém válido, é alguém que tem uma formação acadêmica favorável, estuda ou trabalha, ou vem se constituindo, tem uma boa rede de amigos que o consideram, que gostam dele ou dela, ou seja, há alguns vínculos positivos e alguns esquemas também positivos. Poxa, eu posso ser amado, eu mereço, eu tenho um pouco de dúvida, há um pouco de receio, eu sou um pouco inseguro, mas no geral eu funciono bem. Quando é algo mais leve, é possível sim iniciar uma transformação pessoal, uma transformação própria. Isto é, começamos então a empreender relacionamentos sadios. Mudamos a forma de nos comportar, fazemos experimentos para ver se o nosso esquema é real. E normalmente nós descobrimos com os nossos experimentos que não é real. Por exemplo, a pessoa pensa assim: eu não sei se vão gostar de mim, eu não sei se vão me achar atraente, alguém interessante, alguém bacana para conviver. Eu tenho minhas dúvidas, eu sou um pouco tímido, tenho receio de me envolver com as pessoas, porque logo eu penso que elas não vão gostar muito de mim, vão me deixar de canto, vão me deixar afastados. Eu tenho um pouco de receio. Ora, como é que eu vejo se esse esquema que eu acredito existir é verdadeiro? Eu faço experimentos, por exemplo. Eu começo a me envolver com as pessoas como se eu fosse capaz de libertá-las, de deixá-las livres, sem tanta cobrança, sem tanta exigência, sem ficar grudento, sem ficar apegado. Eu então passo a viver relações sadias. Convido amigos para sair, para conversar, para bater um papo, de uma forma natural, e verifico se o meu esquema é real. E na maioria das vezes eu percebo claramente que as pessoas gostam de mim. As pessoas se interessam por mim, gostam da minha companhia, simpatizam comigo, querem voltar a me ver.
E então o meu esquema começa a desaparecer pouco a pouco, introduzindo outro esquema mais válido, onde as pessoas gostam de mim, onde eu sou alguém interessante, onde eu posso sim fazer amigos, onde eu posso ser amado. Eu começo a mudar o meu esquema na medida em que faço experimentos. Então, por exemplo, eu tenho agora uma namorada, um namorado e começo a me relacionar. Eu começo a fazer, então, uma avaliação. Qual é o meu esquema negativo? Eu tenho medo de ser abandonado. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho receio que as pessoas não olhem para mim como alguém válido, e sim, tenho medo que me percebam defeituoso, problemático, inseguro, me façam críticas. Eu tenho muito medo disso. Como é que eu faço para mudar isso? Eu começo então a fazer experimentos. Esses experimentos me levam a pensar de uma forma diferente. Então eu deixo a minha relação sadia. Eu liberto a pessoa. E quando eu liberto a pessoa, isto é, não fico no pé, cobrando, exigente, sendo chato. Quando eu me liberto um pouco e liberto também a pessoa e faço coisas polivalentes, isto é, eu namoro, eu estudo, eu tenho amigos, eu converso com as pessoas, eu convivo com a namorada, com o namorado, junto com os amigos, faço uma parceria agradável, em clima de confiança e ao mesmo tempo autoconfiança. O que eu comprovo na maioria das vezes? Eu comprovo que o meu esquema não é real, que a namorada ou namorado simpatiza comigo, gosta de mim, quer manter o relacionamento, quer estar comigo justamente porque eu o liberto para estar junto comigo. Quando libertamos a pessoa, paramos de cobrar, paramos de exigir, paramos de punir, a pessoa tem prazer em ficar conosco, gosta de nós, se sente à vontade conosco, nos confidencia as coisas, cria um clima de intimidade apreciativa, prazerosa. Isso é o que devemos fazer. Começar a mudar logo de cara nossos pensamentos. Vêm pensamentos em nós. Eu serei abandonado a qualquer momento pela pessoa que eu estou gostando. Ora, o que diz que eu serei abandonado? A pessoa está demonstrando isso? Isso vai realmente acontecer? Quais são as evidências que eu tenho que isso vai se concretizar? E mais, quais são as evidências que eu tenho de que isso não vai se concretizar? Normalmente, essas evidências contrárias ao meu esquema crescem logo. Porque eu tenho visto, por exemplo, que o relacionamento vai bem, o parceiro ou a parceira telefona, dá bom dia, conversa, conta as coisas pelo telefone, marca encontros, tem vontade de me ver. Tudo contrário ao que eu estou pensando. Então, as evidências não se consolidam. E aí, quando eu identifico que as evidências não se comprovam, que o que eu estou pensando sobre mim, a realidade do cotidiano não mostra, eu começo então a elaborar um pensamento alternativo. Eu digo, então, espera um pouco. Não, tem algo errado. Isso que eu estou pensando, eu vou ser rejeitado, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, eu sou um bobo, eu sou um tonto, eu sou um tímido, e aí as pessoas vão me detestar. Isso que eu estou pensando não é real. Não está acontecendo. Eu tenho amigos que gostam de mim, que me ligam todos os dias, mandam foto, mandam mensagem, mandam lembranças, gostam de mim. A parceira ou parceiro que está comigo se interessa por mim, cuida de mim, está ali comigo no cotidiano. Ora, por que seria diferente? Por que haveria um abandono? Não há motivo para eu pensar assim. Eu vou me entregar a essa relação, eu vou aproveitar ao máximo essa relação. E assim nós vamos mudando o esquema, vamos mudando esses pensamentos distorcidos que elaboramos em função dos nossos temores de abandono, de rejeição, de crítica, de privação emocional.
E eu convido você, então, para encerrar, eu convido você a meditar sobre isso. Será que você tem um esquema de privação emocional? Será que você tem um esquema de abandono forte, de rejeição, de temor de se colocar diante dos outros porque você parece uma pessoa diferente, meio marginalizada em relação aos outros, defeituosa? Parece que você é cheia de falhas, parece que os outros vão criticar você, então você se isola. Você se distancia, não faz amigos, fica sempre ali, quieto, no seu canto, nos finais de semana. Lá está você sozinho ou sozinha, sem ter com quem conversar, sem ter ali uma presença de alguém afetuoso. Será que é assim que está a sua vida? Então tem algo errado. É um esquema, provavelmente, que está gritando dentro de você, e quem sabe você não precisa de ajuda, uma ajuda psicoterápica, uma ajuda de um apoio profissional para eliminar gradativamente esse padrão de esquemas negativos que paralisam a sua vida e quebram definitivamente o esquema natural, sadio dos seus relacionamentos. Será que você está passando por isso? É algo que você precisa meditar. Se for algo leve, imediatamente comece a mudar esse esquema. Como eu disse há pouco, viva como se você acreditasse em si próprio. Faça uma experiência de 2 semanas. Acredite em si mesmo. Ah, mas eu não acredito muito em mim, não. Faça de conta que você acredita. Viva como se você acreditasse. Faça uma experiência de 15 dias e entregue-se aos amigos, converse naturalmente, dê apoio, incentivo, fale bem, cultive boas amizades, seja gentil, participe com o namorado, o noivo, o marido, a esposa, seja quem for, a mesma coisa. Crie um vínculo amoroso, sadio, confie, acredite, entregue-se. Ah, mas e se ele realmente falhar comigo? Se ele de fato me enganar ou mentir, problema dele. Não é seu, é problema dele. Pode acontecer? Acontece realmente. Há pessoas imaturas. O que você pode fazer? Como você pode controlar como serão as pessoas? Você não pode controlar. Então, entregue-se ao relacionamento, viva intensamente, com alegria, com bem-estar. E se eu for eventualmente machucado, traído, enganado, a pessoa for embora, desistir, problema dele. Você continua autêntico ou autêntica, íntegro, sadio. Você continua sendo aquela pessoa honesta, aquela pessoa respeitosa que você é. Continue assim, mantenha-se assim e viva a sua vida orgulhoso de si próprio, encontrando adiante alguém que vale a pena, porque tem muita gente boa nesse mundo, muita gente honesta sim. Elimine essa crença de que todos são hostis, todos não são confiáveis, não dá para confiar em ninguém, as pessoas são mesquinhas. Hoje eu escutei isso de um paciente em terapia comigo. As pessoas, no fundo, são muito mesquinhas, não é verdade? Então, passe a acreditar em si mesmo, entregue-se aos relacionamentos e viva da melhor forma possível ao lado de quem você ama. E você verá que na maioria das vezes, você se dará muito bem e terá relacionamentos duradouros, prazerosos, agradáveis, sadios e será muito feliz. Em última instância, se necessário, busque ajuda. Se a crença for muito forte, busque ajuda, busque apoio. E você alcançará, através de uma psicoterapia, a mudança desses esquemas duros, cruéis que estão dentro de você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a dar um alerta para a sua reflexão.